em relação a uma das consultorias que eu dei num restaurante, uma lanchonete, e aí conversando sobre, eu falei, olha, por que você não, o seu sanduíche é gostoso, tal, você tem um poder aqui, por que você não divulga a receita de como fazer o seu lanche, tá? Pô, mas é o que eu faço, eu vou passar pro outro que eu faço, aí o cara vai fazer na casa dele, ele fala assim, ele vai fazer uma vez na casa dele, e ele vai adorar, ele vai ter uma dívida com você. Porque você ensinou algo gostoso pra ele. Quando ele for pensar em comer um lanche, vai ser você que ele vai escolher. Mas que valor você vê no Pô Royal, né? Vamos falar da marca. O fermento em pó. O que você consegue agregar de valor? Mas e o bolo que faz? E a família reunida em volta do bolo? Então você consegue implementar valor em insumos e assim no seu produto. Acho que não tenha medo. Óbvio, você não vai divulgar sua fórmula secreta, mas você pode sim demonstrar algo que você faz, passar isso pro seu cliente, dar valor para ele sem medo de perder, porque isso você não vai perder. Venda por venda, gente, eu acho que agora não faz muito sentido, porque as pessoas elas estão com medo, elas já têm uma barreira contra você. Então você tentar simplesmente vender agora não vai fazer tanto sentido. Nesse momento a gente tem que sim buscar a venda, mas como? Entenda que seu cliente tem receios e medos nesse momento, então crie esse ambiente, crie um elo com ele, dê valor para ele, para ter uma abertura, abrir esse caminho. Entendam isso, entendam que o seu cliente está numa situação de medo, de insegurança, e não adianta simplesmente chegar, olha, toma isso, né? Fato. É muito importante. Essa frase final maravilhosa. Vender uma arte de se relacionar. É muito isso. E é legal que a Luísa tocou num ponto sobre o cliente estar no funil de venda, né? A gente tem um funil e começa ali em cima, vai até você ter a conversão realmente do cliente. Então tinha muitos clientes que já estavam ali para serem convertidos, né? O público sempre é convertido e de repente ele, opa, peraí, ele voltou um pouquinho, talvez ele saiu fora do seu funil. Isso acontece porque, como o Thiago pontuou, na jornada do consumidor, tem um ponto ali onde o vendedor ou a sua ferramenta, se você estiver trabalhando com mídia digital automatizada ou então um vendedor pessoal por telefone, tem um momento do processo de interação, que a gente chama de processo AIDA, né, que você vai ter que tratar de objeções. Então a pergunta que eu acho que é bem legal, você que é empresário, você que é vendedor, acho que 2 pontos muito importantes que a gente traz aqui para vocês é, primeiro, refaça a jornada do seu consumidor. Se vocês não procurem esse conteúdo porque é fantástico e nós vamos trazer muito mais à frente sobre isso, mas é importante entender qual a jornada de consumo do seu cliente e se pergunta nessa jornada quais são as objeções que ele traz, porque agora na quarentena novas objeções surgem. Então trabalhe essa objeção e formule também o seu produto, faça a retroalimentação. Então se você pega uma objeção, eu consigo tratar ela na venda ou não? Eu tenho que voltar no meu produto e oferecer uma condição nova de produto. Esse é o momento de planejar curto e médio prazo. Os prognósticos estão muito difíceis, pessoal. Os especialistas de mercado, de economia, cada hora mudam prognósticos futuros. Então, tá um caos, eu não vou fazer nada. Não, pelo contrário. Se planeje a curto e médio prazo e seja ágil. Agora o mais importante é a agilidade. Então, diariamente avalie o que está acontecendo para você implementar, mesmo que sejam pequenas mudanças, que você consiga. Teste, né? Teste muito. Olha, eu acho que se eu atender assim vai ser diferente. Testa. Faça 10 atendimentos assim. Como foi o resultado? Opa, isso ficou legal. Converse com seu cliente. Agora você diminuiu muito o número de clientes. Infelizmente, diminuiu o cliente. E agora? Diminui o cliente, o que eu faço? Busque uma interação maior com eles. Se você diminuiu, você tem mais tempo. Então, aprofunde. Isso, gere valor com o seu cliente. Agradeça pela relação comercial que tem agora. E também aquelas que possivelmente você perdeu, não despreze o cliente. Eu não vendo mais, ele não quer comprar mais, ele tá, sei lá, desculpa a palavra, tá ferrado. Aconteceu ali. Se mostre presente, porque esse cliente está num momento difícil. Então, primeiro, como empatia, né, com o próximo, com o empreendedor, com o colega, mas também você cria um relacionamento, porque uma hora ou outra ele vai voltar a comprar. E o que a gente percebe, eu quero trazer para vocês, é a questão do represamento de consumo. Mesmo que ainda exista o consumo online, muitas pessoas tendem a buscar e manter o consumo físico, então não tendem a não comprar online ou sentem falta do consumo físico mesmo, e alguns produtos e serviços que não tem como você realizar o consumo no online. Existem serviços, por exemplo, dentista, não tem como, tá parado e isso vai voltar. Então tá existindo um represamento. Agora a questão é, ok, tá represado, eu vou começar a trabalhar nesse público depois que liberar a quarentena? Não.
Tá mais que provado que você que nesse momento tem que trabalhar o seu contato com esse público para assim que a quarentena, assim que tiver a oportunidade de ele consumir, ele pense primeiro em você. Mas você só vai conseguir pegar esse público se nesse momento você construir um relacionamento com ele. Descubra formas criativas de você mudar seu negócio. Uma dica para vocês conseguirem adaptar isso, olhem a sua volta no mercado, acho que é importante. Às vezes outros nichos têm soluções que você pode adaptar para o seu. Vou dar um exemplo aqui, pense no mercado, um dos mercados mais burocráticos que existem, que é o de trâmites imobiliários. Né? Compra e venda de imóveis tem uma grande burocracia e as grandes construtoras estavam já implementando a questão de contratos digitais e tudo mais, mas assim, não tinham ainda isso e em menos de um mês, grandes construtoras aplicaram a contratação através de contratos digitais, porque não podia chamar o cara para assinar o contrato. Então hoje, em menos de um mês, aí adaptaram isso e promoveram esse modelo de fechamento, né? De close deal, para fechar uma negociação você poder ter o contrato digital. Então, se essa grande massa burocrática conseguiu se mover em pró de uma mudança que implica em conseguir vender, porque senão eles não iam conseguir vender, né? Então pense também no seu negócio, olhe à sua volta iniciativas que você pode adaptar para o seu negócio. Acho que isso é legal. E olhe para o seu cliente. Acho que os dois pontos que você tem que olhar nesse momento é para o seu cliente e para o mercado que está à sua volta. Acho que são os dois pontos principais a serem trabalhados agora, né? Um ponto de esperança, pessoal, home office, às vezes o pessoal, tem gente que está adorando, tem gente que está odiando, não sabe o que fazer, nossa, eu não estou conseguindo minha rotina. Pessoal, é normal, não é você que tem um problema, home office é algo a ser treinado, existe um treinamento para você trabalhar em home office, existe também uma diferença entre home office e trabalho remoto. Então tudo isso, agora as empresas foram obrigadas a trabalhar home office. Não tem como, não teve outro jeito. Mas entendam que se você tem uma empresa, se você é um empresário, pense, se você tem funcionários, em propor treinamento para esses funcionários de home office, de trabalho remoto, propor ferramentas que criem um ambiente para ele poder trabalhar remotamente. E se você é uma pessoa que está no front de home office, se você está gostando ou não está gostando, saiba que você pode desenvolver isso para melhorar cada dia mais seu home office. Não se desespere, home office é diferente, tá? Não se desespere. As empresas têm que estar online, têm que estar no digital? Acho que a gente já respondeu que sim. A empresa ela tem que estar onde o consumidor está, né? Se o consumidor está no online, a empresa sim tem que estar no online. Mas a grande questão é que as empresas, muitas vezes elas ficam em cima do muro, é no onde estar online e como estar online. Então empresa, eu quero dizer para os empresários e empresas, não existe só rede social. Entendam que existem formas de estar online. A pergunta que você tem que fazer, a gente volta na jornada. Como que o seu consumidor ele interage com a atmosfera do seu produto. Então, por exemplo, se você é um posto de combustível, você tem que estar no Maps. Porque a hora que eu estiver buscando combustível, o posto de combustível, Maps, né? Maps, Waze, né? Então, assim, onde estar e que forma estar. Então, entendam que a empresa sim tem que estar online, mas sempre se perguntem no como e onde eu vou me posicionar online, tá, pessoal? O bom seria estar em todo lugar, né? Quanto mais lugares vocês possam estar, estejam. Mas a gente tem que entender que as empresas, ainda mais mesmo empresas grandes ou pequenas, elas têm uma coisa que chama recurso. Recurso de tempo, recurso de dinheiro e de foco. Então é importante você saber qual o local prioritário para você estar online, para aí sim você passar a investir o seu tempo, seu recurso, seu esforço nisso, tá? Temos 3 atmosferas a serem validadas. Acredito que a primeira é a necessidade do cliente, né? Aquilo que nós temos de direcionamento e os especialistas em relação ao assunto. Então, vamos pensar, nós temos a OMS, que ela traz considerações aí de hábitos saudáveis, de hábitos que devem ser implantados na nossa rotina. Então, a questão de uso de máscara, a questão do álcool em gel. Então, acho que primeiro não importa o que está sendo passado como lei, aquilo que é preconizado, sempre esteja atento aos órgãos especialistas do que a gente está passando. Então, mesmo que não é obrigatório você fornecer álcool em gel no seu estabelecimento em algum momento, pense em fornecer isso porque é um hábito saudável que a OMS está preconizando. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente traz
em relação aos direcionamentos que nós recebemos. Então, em primeiro momento, nós temos os governos estão, de maneira regional ou nacional, preconizando a quarentena em regime total, quarentena em um regime semi-aberto, digamos, de quarentena. Mas eu trago uma analogia para o ambiente de venda e de liderança de equipe, né? Quando nós vamos pensar, por exemplo, trazer um jogo de futebol. Então, se o técnico, se o líder diz, olha, a estratégia vai ser a estratégia X, acredito eu que se um dos jogadores pensa em fazer, não, acho melhor que a estratégia Y é melhor, não, a melhor a Z, não, a melhor a W. Enquanto o líder preconiza X, mesmo que você não acredite que seja a melhor estratégia possível, se todo mundo segue a mesma estratégia, a chance de dar certo é muito maior. Então a gente entender que o que está sendo posto é pelo bem, seja o direcionamento de quarentena ou os hábitos que eles estão obrigando, né, e preconizando para serem feitos, é importante que a gente tenha um entendimento que se a gente trabalhar como sociedade, vai ser muito melhor, né? E em relação à venda, então isso serve na liderança de equipes também, tá, pessoal? Vendas, então se o seu líder diz um direcionamento, se todo mundo segue ele, mesmo, não acho que é o melhor, siga, dê o seu posicionamento em relação a essa liderança, né, na equipe de vendas, converse com o seu líder, mas entenda que se mostra uma estratégia, é importante que todos sigam ela para que a gente consiga converter isso de maneira muito mais efetiva. E quando a gente traz isso para a atmosfera de necessidade do cliente, entenda que o seu cliente ele tem uma necessidade. Então, mesmo que, olha, pode atender o seu cliente presencialmente, não pode. Pode, não pode, tem que ser presencial, tem que ter alguns limites de contato, mas pergunte o que o seu cliente se sente seguro. Como o seu cliente prefere esse contato? Porque o importante não é você estar no seu ambiente seguro, é o cliente estar no ambiente seguro dele, porque aí sim ele vai se abrir para uma venda. Acho que isso que é o mais importante, então pergunte o que o seu cliente quer desse contato. Eu vou vender, e agora como é que eu vou vender? Eu vou vender presencial, não vou vender presencial? Pergunte para o seu cliente o que ele quer. Porque aí você vai trazer ele para um ambiente seguro e aí sim ele vai te dar abertura para você realizar uma venda. Acho que isso é o mais importante, tá, pessoal? O seu cliente, o que ele quer é aquilo que você vai oferecer. Acho que isso é o primordial para a relação de venda nesse momento e também para o futuro. Pessoal, muito obrigado pela participação. Nossa live vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos na aba de destaque de eventos para as próximas lives do canal, beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.